Olá pessoal, agora nós vamos trabalhar com uma garantia constitucional que é responsável pela opção de vocês em pensar assim, quero me tornar um servidor público que nem o professor Leandro, tá? Por que isso? Porque vamos combinar, gente, é maravilhoso na vida tu ter a plena convicção e garantia que tu tens estabilidade para trabalhar. Isso é maravilhoso. Então, o famoso artigo 41 da Constituição, pequenininho, mas super importante, ele vai retratar o assunto estabilidade. Então, vem comigo, olha só. Coloca assim, estabilidade no título, tranquilo? E aqui eu vou fazer um esboço para vocês do artigo 41 da Constituição. Nós temos o caput, que é a cabeça do artigo. Depois nós temos, nós temos 4 parágrafos. Parágrafo 1º, que abre 13 incisos. Depois nós temos o parágrafo 2º, nós temos o parágrafo 3º e finalmente nós temos o parágrafo 4º. Tranquilo? Bom, não preciso dizer para vocês que a didática do legislador constituinte é péssima, né? Horrorosa. Então nós vamos pegar isso como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai desvendar o mistério para vocês. Beleza? Bom, para começar, informação. O que nós temos que saber? Estabilidade é uma garantia oferecida pela lei máxima existente no nosso país. Então, não esqueçam na hora da prova. Estabilidade não é uma garantia legal, não é uma garantia oferecida por uma lei, é uma garantia oferecida pela nossa lei máxima, que é a Constituição. Então, por isso se diz que estabilidade é uma garantia constitucional. Agora, nós temos mais 5 informações super importantes para vocês. Uma oriunda do caput do artigo 41, e depois de cada um dos 4 parágrafos, tranquilo? Beleza. Do caput do artigo 41 nos interessa o seguinte, em primeiro lugar, onde se adquire estabilidade e depois de quanto tempo? Então, a resposta, por favor, nunca me digam que um servidor adquire estabilidade no cargo público. Não, gente. Assim como um cargo público é criado por uma lei, ele também poderá ser extinto. Tá? Então, o servidor jamais adquire estabilidade no cargo. Ah, já sei, professor, numa função pública. Não. Assim como uma função pública é criada por uma lei, ela também pode ser extinta por uma lei. Ah, já sei, professor, num órgão público. Não. Assim como o órgão público é criado por uma lei, ele também pode ser extinto. E uma pessoa jurídica? Também, gente. Pessoa jurídica também. Quantas pessoas jurídicas existiam e não existem mais? Ah, quem é do Rio Grande do Sul? A famosa Caixa Econômica Estadual. Era uma autarquia. Ela já existiu. Pessoa jurídica e não existe mais. Então, não se adquire estabilidade nem no cargo, nem no emprego, nem na função, nem no órgão, nem na pessoa jurídica. Nunca esqueçam, se adquire estabilidade sempre no serviço público. E serviço público, entenda-se, é universal. Não importa se é serviço público no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, que é um órgão, Tribunal de Contas, na administração direta e indireta, não interessa. Se adquire estabilidade no serviço público, cuidado, depois de 3 anos. Não adianta esses papinhos aí de estatuto de servidor ficar dizendo 2 anos, isso aqui já passou. Quem manda nesse assunto, estabilidade, é a Constituição. O que vocês têm que colocar na mente, tá? Que é algo que as pessoas confundem demais. Infelizmente, a gente sempre vai ter que usar é essa palavra que se utiliza mesmo, usar por 3 anos consecutivos um cargo público, nós teremos que exercer 3 anos atividades relacionadas a um cargo público consecutivos para adquirir estabilidade no serviço público. Beleza? É só isso, professor? Não. Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um elevadorzinho do caput do artigo 41 e descer até o parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º é o consequente lógico do caput do artigo 41. Tá, professor, mas que informação relevante que a gente tem no parágrafo 4º que vai complementar as informações repassadas pelo caput do artigo 41? Bom, a informação relevante é a seguinte, gente. É que, como condição do servidor adquirir estabilidade, é necessário que o servidor seja aprovado numa avaliação especial de desempenho. Tá? Então é necessário que o servidor seja aprovado numa avaliação especial de desempenho. E o mais importante para vocês,
tá? Essa avaliação especial de desempenho é uma avaliação única. É diferente daquelas avaliações normais que o servidor passa durante o estágio probatório por intermédio da sua chefia. Não, essa não é chefia. Quem vai realizar essa avaliação especial de desempenho, que é única, é uma comissão, certo? É um agrupamento de pessoas. Além daquelas avaliações que a gente passa de tempos em tempos, durante o estágio probatório, onde quem faz aquela avaliação é a nossa chefia, aqui o papo é diferente. Aqui quem vai fazer essa avaliação especial de desempenho é uma comissão, e ela é só feita uma única vez. Então, se a gente for muito bem avaliado nas avaliações normais durante o estágio probatório da nossa chefia e também for bem avaliado nessa avaliação especial de desempenho, daí sim nós seremos confirmados no serviço público e iremos adquirir estabilidade. Só que daí vem a pergunta: a estabilidade adquirida pelo servidor no serviço público é uma garantia constitucional total, absoluta, ou é uma garantia constitucional relativa? A resposta: infelizmente, a estabilidade é uma garantia constitucional. Olha só, gente, aqui para primeiro, relativa. Por que a estabilidade é uma garantia constitucional relativa? Porque, infelizmente, o servidor público pode perder a sua estabilidade por diversos motivos. E os motivos prementes mais relevantes que apareceram, que foram listados para primeiro, não são os únicos, mas são os mais importantes, aparecem nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º. Primeiro motivo, motivo punk, motivo porrada. Servidor poderá perder a sua estabilidade, inciso 1 do parágrafo 1º, a gente tem que pegar o elevador e subir novamente até o parágrafo 1º, por intermédio de uma sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, sentença é uma decisão, tranquilo? De um juiz ou de um tribunal. Judicial, de um juiz ou de um tribunal. Transitada, passada em julgado, ou seja, que não é mais passível de recurso. É uma decisão em grau final, não tem mais o que fazer. Vamos combinar? Para o servidor perder sua estabilidade por uma sentença judicial transitada em julgado, é porque o servidor cometeu uma falta grave. Foi algo super sério, não foi nenhuma brincadeira. Não foi pouca coisa não, tranquilo? Tá, professor, só esse motivo? Não, tem um motivo bem mais light, bem menos gravoso, que é do inciso 2. Servidor também poderá perder a sua estabilidade por intermédio de um processo administrativo. Processo administrativo no qual esteja assegurada ampla defesa. Do tipo, o servidor faltou por mais de 30 dias consecutivos de forma injustificada ao serviço. Pô, cara, que rateada. Vai sofrer um processo que não é judicial, é administrativo, por mais que o servidor tenha direito à ampla defesa, possa se defender amplamente, apresentando todos os meios e tipos de provas admitidas em direito, que são provas documentais, que são os documentos, são provas testemunhais, que são as testemunhas, e são provas periciais, se necessário for, que são as provas técnicas, as perícias. Mesmo assim, se o servidor não comprovar que ele fez algo errado, esse servidor poderá perder a sua estabilidade. Tranquilo? E o terceiro motivo é por intermédio de uma avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Eu pergunto assim para os alunos: tá, pessoal, já vimos isso? Daí os alunos dizem o seguinte: sim, professor, já vimos, né? Não vimos nada. Tá? Não vimos nada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Prestem bem atenção, tá? Onde várias pessoas acabam se confundindo. Prestem bem atenção, tá? Por isso que o direito, por isso que as matérias saem em concurso público, são fantásticas porque elas fazem a pessoa pensar demais. Então, de repente, tu dá uma olhadinha e pensa assim, mas a gente não viu. Não, a gente não viu. A gente citou anteriormente a expressão avaliação e a expressão desempenho, de desempenho. Aqui também a gente está citando a expressão avaliação e as expressões de e depois desempenho. Só que não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque, para começar, nós tínhamos falado anteriormente da avaliação periódica de desempenho e agora especial, não.
nós tínhamos falado primeiramente da avaliação especial e agora falaremos da periódica. Mas diferença. Primeira diferença, nomenclatura. Uma é a avaliação especial de desempenho. A outra é a avaliação periódica de desempenho. Opa, professor, já notei a primeira diferença. Olha só, então na verdade são avaliações diferentes porque elas possuem nomenclaturas diferentes. Beleza? Beleza, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, gente, o enquadramento constitucional. Onde é que elas aparecem na Constituição? A avaliação especial de desempenho aparece no artigo 41, parágrafo 4º. A avaliação periódica de desempenho aparece no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3. Já são duas diferenças. Terceira diferença. Quem é que passa por avaliação especial de desempenho? Olha só pode passar por avaliação especial de desempenho o servidor público que ainda não é estável. O servidor público que ainda não é estável. E olha só, a avaliação periódica de desempenho não é uma das possíveis maneiras existentes de um servidor perder sua estabilidade? Sim. Então, quem é que passa para avaliação periódica de desempenho? Somente o servidor público que já é estável. Estão notando? Terceira diferença. Quarta diferença, a incidência dessas avaliações. O número de vezes que essas avaliações são aplicadas para o servidor. A avaliação especial de desempenho, como nós já vimos, ela só é feita em regra uma única vez. E ao passo que a avaliação periódica de desempenho, como diz o próprio nome, o que é algo periódico? Algo periódico é algo que acontece de tempos em tempos. Então, a avaliação periódica de desempenho, ela pode ser feita diversas vezes. Maravilha? Vamos lá. Quinta diferença. A avaliação especial de desempenho, tá? Ela não depende de lei para ser aplicada, tá? Já a avaliação periódica de desempenho, ela depende, gente, de lei complementar para ser aplicada. O aspecto legal também é uma outra diferença, tá? E a sexta diferença é quem aplica essas avaliações. A avaliação especial de desempenho, como nós vimos, é aplicada e feita por uma comissão. E a avaliação periódica de desempenho, ela é aplicada por aquilo que estiver escrito na lei complementar. No ano passado, depois de muitas discussões, depois de praticamente 20 anos previstos na Constituição, ela virou lei, essa avaliação periódica. E basicamente, fazendo leitura dessa lei super mal elaborada, porque ela cria critérios subjetivos de avaliação, isso é muito perigoso, deveria criar critérios objetivos de avaliação e não subjetivos. Basicamente, quem vai aplicar a avaliação periódica de desempenho são os colegas dos servidores públicos mais as suas chefias, tá? Isso é muito perigoso, né, gente? Por que é muito perigoso? Porque isso aí pode ter perseguição, isso pode ter um caráter de politicagem não político, porque a expressão política não é algo negativo, né? A expressão politicagem negativa, eu não gosto do cara, eu tenho inveja do cara, porque o cara é bem de vida, porque ele tem uma família linda e eu tô cheio de problema, eu vou avaliar ele mal. Não, tá de brincadeira, gente. As coisas não deveriam ser assim. Pô, vamos combinar, esperaram praticamente 20 anos para fazer uma coisa bem feita e fizeram uma porcaria dessas, independente de quem fez, um lixo, uma porcaria, mas só para mostrar para vocês que são justamente não apenas expressões diferentes, elas têm diversas diferenças essas avaliações. Maravilha? Bom, o que faltou para nós examinar? Ficou faltando o parágrafo 2º e ficou faltando o parágrafo 3º do artigo 41. Bom, o que nos interessa agora, pessoal? Tá? Podemos apagar tudo, porque agora eu vou entrar no mérito do parágrafo 2º e 3º, que ele se antecipa ao que está escrito em todos os estatutos de servidores sobre a permanência, continuidade ou não permanência do servidor no serviço público. É isso que a gente vai examinar a partir de agora. Parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 41. Vamos embora. Vamos apagar aqui inicialmente. E agora, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a maior parte dos alunos, dos concurseiros e concursandos, tem altíssima dificuldade, possui altíssima dificuldade em desvendar os mistérios do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição. Olha só, artigo 41, parágrafo 2º,
Vou deixar ele aqui, vou dar um espação e parágrafo terceiro. Bom, prestem bem atenção na minha explicação. Olha só o que diz inicialmente, o parágrafo segundo. Prestem atenção. A gente faz a leitura e no primeiro momento parece que a gente não entende nada. Diz o seguinte, parágrafo segundo. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. O eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, prestem bem atenção. Vamos partir do pressuposto que aqui nós temos um servidor público que é chamado de João, certo? Esse servidor público chamado de João, ele tem um chefe. O chefe do servidor público João é chamado de André, certo? O André é o chefe do João. Só que o André, apesar de gostar do João, ele nutria uma amizade e um sentimento muito maior por um outro servidor que também era colega do servidor João. Quem? O servidor Gabriel. Então nós estamos trabalhando aqui com 3 servidores. Servidor André, servidor João e servidor Gabriel. Tá? Se vocês conhecerem algumas pessoas com esses nomes, é um mero exemplo que eu estou inventando a partir de agora. Mas para vocês gravarem, que é super importante. O que acontece? Chega o chefe do servidor João, que é o André, e diz o seguinte: João, não vou te mentir. Eu queria te dar 2 notícias. Uma positiva e uma negativa. O João vai lá e diz o seguinte: já sei, chefe. Eu sei qual é a notícia positiva. Tu quer me parabenizar porque hoje eu estou completando 10 anos de serviço público. É isso? Diz o André. Exatamente isso. Ah, que legal. Essa é a notícia positiva. Daí o João diz o seguinte: que bom, fico muito feliz. Até pensava que tu não ia muito com a minha cara, né? Daí chega o André e diz o seguinte: não, eu vou com a tua cara sim. Só que eu vou mais com a cara do teu colega, que é o servidor Gabriel. O servidor Gabriel está completando 8 anos hoje no serviço público e como ele se mostrou um servidor mais doador em termos de prestação de serviço, eu vou pegar a tua função gratificada e vou repassar para ele. Bom, vai chegar o servidor João e vai dizer para o chefe dele, servidor André: olha, tudo bem, né? Eu entendo, faz parte, né? Aqui a gente realmente tem que fazer um rodízio. Não é só isso não, diz o André. Como não, diz o João? É o seguinte, João, ultimamente eu não tenho gostado da tua cara. Então, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai passar lá no departamento de pessoal e tu vai assinar, meu querido, a tua demissão, certo? O João, ele vai ficar desesperado, porque o João vai dizer: só um pouquinho, André. Tu tá louco da cabeça, cara? Isso aqui não é iniciativa privada. Vai lá assinar tua demissão. A gente tá no serviço público. E outra coisa, pior, quando um servidor público é demitido, é porque esse servidor cometeu uma falta grave. Tá? E eu não fiz nada. Além de não ter feito nada, diz o João, nem processo administrativo disciplinar eu sofri. E o que tu vai alegar, meu chefe André? Ah, cara, eu vou alegar qualquer coisa. Eu vou alegar lá que tu deu um sumiço num computador da repartição só para justificar tua demissão. Bom, o que aconteceu? O João fica super chateado e o João é demitido, tá? Só que, gente, demissão, ela só pode acontecer quando ela é justa no serviço público. Não é que na iniciativa privada que é demissão justa e injusta. E aqui foi injusta, certo? Mas o problema é que quando o João é demitido, o cargo do João, ele fica vago. Essa que é a droga. E o João está no olho da rua. O João para de receber a sua remuneração. E daí, o que o servidor André, que é o chefe de todos, fez? O servidor André chamou o servidor Gabriel do seguinte: Gabriel, tem uma notícia maravilhosa para ti, meu velho. Seguinte, tu vai assumir o lugar do João e também tu vai ganhar a função gratificada que era do João.
Daí o Gabriel vai dizer, André, mas isso não deveria ter feito isso. Não, eu sei que eu faço. Beleza, maravilha, sabe que faz. Só que de bobo o João não tem nada. Daí o que o João pensa? Pô, cara, eu tô ralado, tá? Fui demitido, fui afastado de forma injusta. E eu vou aceitar as coisas assim numa boa, não vou me indenizar, não vou fazer... Não, já sei. Eu vou contratar o melhor advogado de direito administrativo do Brasil. Poxa, e daí? Quem é que o João busca? Quem é que o João faz contato? Um tal de Leandro Ninja. Um tal de Leandro Ninja. Daí ele chega, conta toda a história para o advogado, Leandro Ninja, pô, vê bem, doutor, como é que fica a situação? Daí o Leandro diz, não precisa chamar de doutor, fica tranquilo, tá? E digo mais, diz o advogado Leandro Ninja, me apiedei com a tua situação, cara. E te digo mais, não vou cobrar absolutamente nada de ti. Pô, o João fica desesperado, né? Porque felicidade, como é que pode? Um cara tão querido, tão maravilhoso assim, pô, um cara renomado, vai chegar e não vai cobrar absolutamente nada, né? Queria ele abraçar, não, calma, diz o advogado Leandro Ninja, não me abraça. Primeiro escuta o que eu tenho para te dizer. Eu não vou te cobrar nada. Agora. Bom. Mas como é que é a situação? O que é a sua proposta, doutor? Vamos fazer o seguinte, tu não me paga nada. Eu ingresso com a ação judicial para que tu possa retornar ao serviço público e ser indenizado de toda a importância que tu estás deixando de oferir desde agora até o momento que tu retornar. E se nós formos vencedores nessa ação judicial, tu me paga 50% das tuas próximas 180 remunerações. Como é que é o nome disso? CDR, Contrato de Risco, tá? Mas muito mais que um contrato de risco, na verdade seria um contrato de sociedade, né, gente? Porque 180 meses são 15 anos. Quer dizer que o João, vencendo essa ação judicial pelos próximos 15 anos, teria um sócio que era o próprio advogado dele. Só que o João pensou o seguinte, cara, perdido por um, perdido por mil, é a mesma coisa, vamos embora. E foi. E como esse advogado, Leandro Ninja, era tão competente, rapidamente, em apenas 10 anos, a ação termina. A ação terminou depois de 10 anos. E quem foi o vitorioso da ação? O João. O João ele começa a chorar de felicidade, porque ele não esperava tanta demora, tá? Passou por aperto, por dificuldades, não foi nada fácil, foi tenebrosa, foi difícil a coisa. Só que aconteceu o quê? O João foi vitorioso. E o João ganhou a bagatela, olha a loucura, pessoal, de R$1 milhão. R$1 milhão. Sabe o que é isso? O João disse, olha, gente, família, valeu o sofrimento, tudo, mas tá em casa, só vou ligar pro meu advogado, tá? E tá na mão, vai estar na mão R$1 milhão. Daí chega a família do João e diz o seguinte, que estranho, João. A gente foi justamente procurar a importância que tinha na tua conta e ao invés de R$1 milhão, não tinha 1 milhão, tinha 100 mil reais, que é muito bom, mas não é 1 milhão. Como assim? Não, porque ali está escrito que teve 50% de honorários que foram pagos ao teu advogado e depois teve mais 40% de tributos relacionados a esses anos todos que tu ficaste demitido e foi descontado agora. Então, na verdade, sobrou 10% de R$1 milhão para ti. Tá? O João, tudo bem, gente. Estou ganhando uma graninha e estou voltando, o que importa? Mas te liga. Quando o cargo do João ficou vago, olha lá, ó, quem é que ocupou o lugar do João, gente? Prestem atenção, o Gabriel que ocupou o lugar do João. E o que aconteceu agora com o João? Aconteceu que depois dessa sentença judicial, ele tinha que retornar ao cargo anterior dele. Foi o que o judiciário disse. Realmente, João, tu estava coberto de razão, a tua demissão foi injusta. Quando um servidor é demitido injustamente e uma decisão administrativa judicial diz que essa demissão é injusta e ele tem que retornar, o nome desse retorno, João, é chamado de reintegração. Olha lá, ó, reintegração. Então, o João será reintegrado, retornará ao cargo que anteriormente era ocupado por ele. Tá, mas daí veio a pergunta, tudo bem, a reintegração é retorno ao cargo do servidor que havia sido demitido injustamente, mas tu é reintegrado e indenizado. Indenizado, de toda a importância deixou de oferir. Beleza, o João foi. Só que quem é, pergunta de prova, o eventual ocupante da vaga do João? Resposta,
Ah, é o Gabriel. O Gabriel já era um servidor estável? Claro que sim. Porque na época que o João foi demitido, ele já tinha 8 anos de serviço público e mais 10 anos que durou o processo. Já estava lá 18 anos. Então, se o eventual ocupante do cargo, Gabriel, for um servidor estável, o Gabriel tem direito de retornar ao cargo anterior dele. Como é que é o nome desse retorno? O nome desse retorno é chamado de recondução. Então tá aqui, ó. O Gabriel vai retornar ao cargo anterior dele, vai ser reconduzido. E sem direito à indenização, né? Porque o Gabriel não deixou de receber absolutamente nada. Agora, sabe-se lá por cargas d'água, se não existir mais esse cargo do Gabriel e o Gabriel não puder ser conduzido, o que vai acontecer com o Gabriel? O que está dizendo aqui, gente, no parágrafo 2º, ó? Sem direito à indenização, reconduzido. Ou, se o Gabriel não puder ser conduzido, será aproveitado. Acontecerá o aproveitamento, ó, outra forma de provimento de preenchimento de cargo público, o Gabriel será aproveitado em outro cargo, análogo, parecido, igual, semelhante. Agora, se o Gabriel não puder ser aproveitado em outro cargo, daí o Gabriel vai ficar em disponibilidade remunerada. Ou seja, o Gabriel vai para sua casinha e vai ficar recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço até que surja um novo cargo e ele novamente possa ser chamado. Tranquilo? Bom, esse foi o exemplozão do parágrafo 2º. Agora nós temos um exemplozinho no parágrafo 3º. Qual é o exemplozinho do parágrafo 3º? Nós temos um servidor público aqui que se chama Andrei Zoinho. Andrei Zoinho. O que acontece no parágrafo 3º com esse Andrei Zoinho? Ele estudou 30 anos para um cargo público e depois de 30 anos ele conseguiu a aprovação nesse cargo público. Qual é o cargo dele? O cargo dele é auxiliar de aprendiz de estagiário. É o nome do cargo. Tá? Ele é auxiliar de aprendiz de estagiário. Ótimo. Beleza. E o que acontece com esse Andrei Zoinho? Bom, acontece o seguinte... Ele estava super feliz que ele conseguiu esse cargo público e ele estava lá há 5 anos nesse cargo, quando de repente dá e vem a notícia triste. Andrei Zoinho, uma lei acabou de extinguir, de acabar com o teu cargo e com todos os teus colegas são auxiliares de aprendiz de estagiário. O Andrei começa a chorar. Ele diz assim, que é isso, cara? Eu demorei tantos anos para conseguir esse cargo que eu tanto amo de paixão e agora vem uma lei e acaba com o meu cargo? Tá, e essa lei criou outro cargo no lugar? Não, essa lei não criou nem outro cargo no lugar. O que vai acontecer quando um servidor é estável, que nem o servidor Andrei Zoinho nesse exemplo aqui, certo? E uma lei acaba com o cargo dele e não cria nem outro cargo. Bom, nesse caso, olha lá para o 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Automaticamente o servidor ficará em disponibilidade remunerada com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Como ele estava lá 5 anos e precisava ficar 35, ele vai ganhar 1/7 daquilo que ele ganhava. Se 1/7 for inferior ao salário mínimo, pelo menos o salário mínimo ele vai receber. Tá, professor? Mas e depois de ficar em disponibilidade remunerada, o que vai acontecer com ele? Daí vai acontecer que quando uma outra lei criar um outro cargo no lugar desse, daí o servidor será aproveitado nesse próximo cargo. Esse aproveitamento pode acontecer depois de 1 mês, 1 ano, 10 anos ou nunca acontecer e o servidor vai se aposentar como está recebendo proventos proporcionais. Então o que acontece? No exemplozão do João, do Gabriel, certo? E do André, nós vimos que a disponibilidade acontece depois do aproveitamento. E no exemplozinho do Andrei Zoinho, a disponibilidade acontece antes do aproveitamento. É isso que vocês têm que cuidar para a prova. Era isso? Grande abraço, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, pessoal!